Aparecida do Caranã. Saudações, ouvintes! Vocês estão em sintonia com o podcast Ecos Ancestrais, Literaturas Indígenas. Reflexões, leituras e entrevistas sobre aspectos emergentes da literatura, suas relações com os povos indígenas e seus potenciais de transformação. Eu sou o Bruno Franks, proponente deste projeto e seu guia por entre os rios, florestas e lavrados das narrativas encantadas. Em plena era das catástrofes, emergem das margens, periferias e frestas do decadente império antropocênico os potentes ecos ancestrais. São as literaturas indígenas que, com a competência estilística e sabedoria ancestral, ocupam os territórios literários com suas narrativas insurgentes. Partimos das literaturas de emergência como eixo dos nossos encontros com autores e autoras das literaturas indígenas, destacando em cada episódio um dos pressupostos fundamentais da LDE. No episódio de hoje, estaremos com o Yaguaré Yamã e nossa conversa será em torno das pedagogias literárias. É um prazer imenso finalmente conhecer Yaguaré Yamã, famoso escritor Sateré Maué e Maraguá. Tenho especial carinho pelos Sateré, com os quais venho desenvolvendo trabalhos desde 2022, com o Slow Food Brasil, depois com o Centro de Trabalho Indigenista, e então com o meu projeto de doutorado e a mediação na elaboração de um projeto político-pedagógico para as escolas da terra indígena Andiramaral. Bom, Yaguaré é escritor, ilustrador, professor, geógrafo e ativista indígena amazonense. No início dos anos 2000 foi morar em São Paulo, onde licenciou-se em Geografia pela Unisa, Universidade de Santo Amaro, onde deu palestras de temáticas indígenas e ambientais. Em 2004, retornou ao Amazonas com o objetivo de retomar o processo de luta pela demarcação das terras tradicionais do povo Maraguá. Em 2015, criou a ASPIM, Associação do Povo Indígena Maraguá, e autor do projeto De Volta às Origens, que atua na reorganização cultural e social dos descendentes de povos indígenas, além do resgate da cultura e da língua falada pelos próprios indígenas. Participou do Festival Folclórico de Parintins como conselheiro do Boi Bumbá Caprichoso. É coautor de várias músicas de toadas ritualísticas. Atuou na Fundação Estadual do Índio, FEI, órgão do Governo do Estado do Amazonas, em Manaus, como coordenador de Educação e Cultura. É integrante do Movimento de Literatura Indígena desde 99. Fez parte do Núcleo de Escritores Indígenas, NEARIM, e do INBRAP, Instituto Indígena Brasileiro para a Propriedade Intelectual, além do Instituto Wiwá, em que foi vice-presidente. É autor de mais de 40 livros, a maioria infantis, mas também dicionários e contos. Recebeu prêmios nacionais e internacionais, como o selo altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, White Heavens, da Biblioteca de Munique, da Alemanha, a Feira de Bolonha, na Itália, sendo selecionado ainda para o Programa Nacional Biblioteca da Escola, o PNBE. Ilustrador e especialista em grafismos indígenas, tem trabalhos publicados em seus próprios livros, além de participações em obras de outros autores. Nas artes plásticas, tem participação na obra Etnias do Sempre Brasil, da escultora Maria Bonomi. Pertence à Academia Parintinense de Letras e é sócio fundador da Academia da Língua Nhangatu, ALN, na companhia de várias lideranças. Salve, salve, Yaguaré! Estamos honrados com sua participação aqui no Ecos Ancestrais. Seja muito bem-vindo e fique à vontade. Eu que fico ouvindo essas falas, né? Eu fico perguntando quem é essa pessoa. Tanta coisa que você fez, né? Não, a gente ajuda, né? A gente sempre ajuda. Na verdade, o mundo ele é feito, e ele deve ser dessa maneira, né? Ser feito sempre em parceria. Nunca a gente é sozinho, né? Sempre precisamos de alguém. E na verdade, tudo tem que ser coletivo. Isso é uma coisa muito boa nessa vida. Isso já é, na sua primeira fala, já traz um grande ensinamento das culturas indígenas para essa sociedade ocidental egoísta e individualista, né? Uma característica forte das culturas indígenas, que a gente vê nas suas histórias também, é essa característica comunitária, né? Essa importância que se dá às relações, não só entre humanos, mas também com os outros seres. Verdade. É muito bonito mesmo, de fato. A filosofia indígena, né? Quando eu falo indígena, é aquela que tem origem, né, nesse país ou nesse território, vamos dizer assim.
ela é o que realmente, de fato, está salvando o mundo da destruição, né? Se bem que nós sabemos que a quantidade que tem de pessoas contra a própria natureza, né? Achando que não vai precisar dela, achando que é tudo hoje e só hoje, e ganhando dinheiro isso e pensando no seu próprio bolso, esquecendo os seus filhos, os seus netos, esquecendo as pessoas que vão vir ainda, né? E eles, ainda, graças a Deus, ainda que eles esbarram na nossa filosofia de vida, nesse pensamento que temos, né? De cuidar do que é nosso. Tem que ser dessa maneira mesmo, né, Bruno? Se a gente não cuidar do que é nosso, quem é que vai cuidar? Com certeza, e vocês podem falar com a certeza de causa, porque são os que mais protegem o ambiente onde vocês estão, né, os povos indígenas em geral, diferente dessa sociedade que tem destruído tudo. E aí vocês trazem para a literatura, né, essa perspectiva de vida, de mundo, muitas vezes até sem abordar diretamente essas questões, né, contando uma narrativa ancestral da cosmologia, ela tá já imersa, embrenhada assim com esses valores, né? Conta um pouco para gente como que é isso de trabalhar as narrativas ancestrais e ao mesmo tempo elas dialogarem com as principais questões que a gente está precisando ouvir na sociedade hoje. É fato. Eu me lembro que em 99, quando eu lancei meu primeiro livro, a, alguém lá na feira do livro infantil e juvenil do Rio de Janeiro perguntou é, por que que eu não estava em Brasília, né? É, como ele falou, da maneira gritando, né? E colocando facão no pescoço das pessoas, né? Como alguns fazem. Aí eu olhei para eles, você está muito enganado, como que a gente de fato a gente pensa, né? Hoje em dia, vamos dizer assim, que a nossa luta é o a nossa arma não é facão, não é nada dessas coisas não. Nós encontramos a melhor arma de todas, que que é o que traz a amizade, que traz o conhecimento, que traz o entendimento, que é justamente a literatura, que é justamente o que aonde a gente vai entrar, né? E a nossa arma, de fato, é esse, né? Já foi o tempo, eu acho que, de a gente estar lutando, gritando, esbravejando e ganhando inimigos. Na verdade, tem que ganhar amigos e aliados. E através da literatura é o que a gente mais tem feito. De fato, é isso mesmo. E você une, né? Além da literatura, sua trajetória é marcada pela docência, né, como professor, pela escrita e pela luta na promoção de retomadas identitárias, né, com destaque ao belo projeto de Volta às Origens. Você pode comentar um pouquinho do projeto e dessa relação dessas três frentes de atuação, né, professor, escrita Uhum. e luta social? Projeto de volta às origens. É. Eu tinha muito essa vontade. Quando eu estive em Parintins, no Amazonas, né, é uma das cidades mais bonitas eu digo que eu sou filho de Parintins, mesmo não sendo, né, de nascimento, mas eu sou de coração. E, e eu estive ali, morando, passando a minha adolescência, e eu entendi que era necessário fazer com que as pessoas se entendessem, a, se conhecessem melhor, visto que existia muito preconceito, né, com relação às pessoas, né, nativas, vamos dizer assim, o indígena. E eu me incomodava muito com isso. E comecei a entender e comecei a criar uma filosofia de que o brasileiro, de fato, ele não se valoriza. Isso é real, né? Quando a gente viaja por aí, a gente vê, se observa isso aí. Se eu falo para meus alunos, né? Tanto na cidade, quanto no interior, quanto nas aldeias, em todos os cantos que eu dou palestra, eu falo sobre essa questão de valorização, da falta de valorização que o brasileiro tem, né? Não se valoriza. Pensa em querer ser a outra pessoa, olha para a Europa, olha para os Estados Unidos, não olha para si, não olha para o Brasil, do que nós temos de belo, do que nós temos de melhor, do que nós temos de tudo, né? Mais rico. Essa nossa riqueza é imensa. Quando eu falo que existe em torno de 300 povos indígenas no Brasil, eu estou falando que existe um universo dentro do Brasil, um universo dentro de um mundo, né? Onde a gente precisa entender que cada povo tem sua língua, tem sua cultura, tem seu modo de pensar, sua filosofia, sua religiosidade, né? Seus mitos, né? Ou seja, é um mundo dentro de um outro mundo.
E o Brasil precisa saber dessas coisas, né? Precisa se aprofundar mais no que eu chamo de brasilidade. E, infelizmente, a maioria de nós gosta só de querer ser o que os outros são e fecha, né, o olho, fecha o ouvido para o que realmente, de fato, ele é. Então, é isso. A gente pensa dessa maneira e pensando dessa maneira que o Brasil precisa se reconhecer, que quando eu saí de São Paulo, voltei para o Amazonas, o meu objetivo era esse, né? Organizar um grupo de pessoas, de professores, de militantes indígenas, né? E saísse de comunidade em comunidade, ribeirinho em ribeirinho, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, palestrando sobre essa questão que eu chamo de conscientização, né? O retorno, né? A volta às origens. Daí surgiu esse projeto, né? E assim a gente fez, encontrando um amigo meu que sabe fazer arte plumária, outro que sabe fazer trançado, sabe fazer cesto, outro que sabe que tem idioma, né? Que sabe muito bem ensinar esse idioma, e a gente sai andando e viajando, e a gente fez muito isso pelo vamos dizer assim, pelo Baixo Amazonas, pelo Pará. É o que a gente mais tem feito sobre essa valorização, né? E eu acho que, não sei se eu falo aqui, mas eu acho que eu vou falar, por causa que já falei em outros momentos. O pessoal, muitas pessoas não gostam do Iaguaré por conta que dizem que o Iaguaré cria indígenas. O Brasil, o Iaguaré não cria indígenas, o Iaguaré ajuda esse indígena a se conscientizar da sua origem, né? Eu estive em Boa Vista do Ramos, um município pequeno do estado do Amazonas, e naquele momento, em 2024, segundo o IBGE, não havia indígena, né, lá. E aí eu comecei a trabalhar essa questão de conscientização com as pessoas do interior. Hoje, se você for observar lá, são em torno de 2.000 pessoas reconhecidas e com RANIs e documentos, entendeu? Ou seja, é um trabalho que a gente fez coletivamente, claro, sempre muito, né? E a gente não cria, então a gente só ajuda as pessoas acho que, a desamarrar esses laços, né? A desamarrar tirar essa corrente, né? Da falta de conscientização que muita gente tem, né? No Nova Olinda do Norte, que é onde eu estou morando hoje, só para você ter uma ideia. E eu estou feliz porque recentemente eu estive em Nova Olinda e estava havendo um encontro com com a prefeita, né? E com várias lideranças de Nova Olinda do Norte, e todas lideranças de escolas, né? Que queriam se declarar escolas indígenas. Uau. E enquanto que no dado momento era apenas uma escola indígena, agora já serão em torno de 32 escolas indígenas do interior todo do município. Agora, por quê? Porque em 2025 nós estivemos também em Nova Olinda, e Nova Olinda era tido como um dos municípios que menos tinha indígena, vamos dizer assim. E aí o nosso trabalho foi esse de formiguinha mesmo, mas foi tão centrado que, em dado momento, você vai ver agora, 70% da população do município de Nova Olinda do Norte se declara indígena e tem o seu próprio RANI. O trabalho que a gente tem feito, né? Ajudando, trazendo algum antropólogo, trazendo pessoas para ajudar a gente a consultar a FUNAI, a consultar o nosso direito e tudo mais. E assim isso começou, viu? E hoje em dia a gente vê o resultado disso, né? Que Nova Olinda passou a ser o terceiro município do Amazonas em população indígena, Nossa, viu? que bonito, que importante esse trabalho. Você que conhece em Parintins, a gente tem feito em 2 lugares, né? Parou por conta do Covid, parou por conta de outras coisas, né? E por causa que nós estamos em fase de demarcação do nosso território aqui, no Rio Abacaxis, por isso que eu não tenho ido, mas eu tenho compromisso ali com um povo que se autodeclara Sapupé, ali naquela região do Paraná do Limão, e outro que mora ali do outro lado do Rio Amazonas, né? Que se declara Tupinambá. Agora, se você for olhar o histórico do município de Parintins, você vai ver que, de fato, realmente esse povo está lá. Nunca morreu, apenas tentou se sobreviver, né? Se juntando, ou sei lá. Entendeu o que aconteceu? E o meu trabalho é isso. Já que eles pedem, a gente vai, conversa, palestra e ajuda, e leva na FUNAI, e leva a representatividade, procura ação. Assim que a gente tem feito. Inclusive em Juruti também, no Pará,
A gente está fazendo o mesmo trabalho com um povo chamado Muirapinima. Lembrando que existe uma tribo folclórica ali no município, você conhece muito bem, eu acho, chamado a tribo do Muirapinima, que é o oposto da tribo dos Mundurucus, né? São dois grupos folclóricos ali. E os Mundurucus dizem que realmente, de fato, o povo Munduruku existe. Não, isso é fato. E eles ficam zombando do outro, que dizendo que o Muirapinima não existe, né? Aí o que que eu faço? Já que eu sou, é, eu, digamos assim, me pedem, né? E eu sou levado a isso, a gente viaja também para aquela região e conversa com as pessoas e tira, né? Digamos assim, resgata essa identidade deles, que na verdade, de fato, existe um povo chamado Muirapinima. A palavra Mirá significa árvore, mas Mira significa gente, Pinima significa pintado. Não é árvore pintada como o pessoal muitas vezes fala, né? É simplesmente gente pintada, é o nome do povo que havia lá. E é um povo arauáque, inclusive, né? Uhum. E a gente tem trabalhado tudo isso aí, né? Não, e aí eu falo para aquelas pessoas que dizem assim, né? Como é que acontece, né? As pessoas viram, não, ninguém vira indígena, não existe isso. É questão de conscientização, é a identidade que a gente precisa realmente explorar, sabe? É isso, Retomada, Bruno. né? Retomada, valorização, Isso, retomada, autoestima, né? Com certeza. retomada, essa é a palavra. Isso, nossa, trabalho extremamente bonito e necessário. Parabéns, é de arrepiar, assim, só de ouvir toda vez que eu leio alguma coisa a respeito, que fico sabendo. Mas esse trabalho que você faz, né, no território, ele acaba sendo feito também pela literatura, porque você promove olhares para as culturas indígenas que valorizam também essas culturas e, de repente, pessoas, né, que têm origens indígenas, mas que estava apagada, começam a acender lendo seus livros. Você tem Isso, notícias, de sim, fato, de na pessoas que verdade, passaram por esse processo? Hum. a gente usa muito a questão, porque eu não ando para nenhum canto, eu não ando sem os meus, vamos dizer assim, os meus filhos, né, os meus livros. E os meus livros, na verdade, aqui no Amazonas, você sabe que é dificultoso até a gente criar, eu vou vender o meu livro. Não, eu não vendo. Eu simplesmente dou para as comunidades, né? Uhum. Eu faço esse trabalho, inclusive com dicionários. E quando a gente entra num povo, por exemplo, você sabe que, infelizmente, no Brasil, é, 40% da população, digamos assim, dos povos indígenas do Brasil já perderam totalmente o contato com sua língua original, né? Aham. E falam somente português. Essa é uma realidade. Mas o que a gente faz para ajudar um pouco, né, aliviar essa situação, é nesses projetos que a gente leva também a oficina, a aula de Nhangatu, a aula de Maraguá, a aula de Sateré. Como falante, a gente aproveita muito bem esse conhecimento da gente e a gente vai nas comunidades que perderam, por acaso, esses idiomas, né? E a gente ajuda eles a reviver, né? Esses idiomas. E não somente os idiomas, mas também na questão cultural, de fato, né? A literatura, a gente leva essa literatura. A gente leva as histórias, os mitos, os contos, né? As fábulas que a gente escreve. E aí ajuda as pessoas a reviver, ajuda as pessoas a encontrar essa identidade que muitos, infelizmente, têm esquecido, né? Não perdido, mas esquecido. É isso mesmo, isso liga com a perspectiva que eu estou chamando aqui para esse episódio, e se me permitir, eu quero ler um trechinho aqui desse aspecto da literatura de emergência que tem chamado de pedagogias literárias, né? São perspectivas atravessadas por propostas de transformar o ensino, a pesquisa e a extensão para que de fato exerçam seus papéis sociais, reconhecer o papel pedagógico presente em todos os meios, com destaque à literatura, mas todas as artes, comunicações, tudo tem um potencial pedagógico, né? Pela transformação, Sim, pela cura, pela liberdade, né? O estímulo à independência, à emancipação. E aí tem um textinho aqui que eu queria ler, que literatura é arte narrativa e poética que rompe padrões e nos liberta das convenções. É potente instrumento pedagógico que comunica complexidade sem o peso das teorias acadêmicas. Pode ser simples sem ser simplista. É a criatividade imaginativa da fantasia liberando acesso a entendimentos profundos sobre a realidade. A literatura se relaciona com a educação em diversos níveis e aspectos, da divulgação de metodologias, experiências e propostas a denúncias e reivindicações.
As experiências de retomada de territórios, por exemplo, têm sido acompanhadas pela criação de escolas e metodologias pedagógicas desenvolvidas no processo, com a força da luta, a firmeza da autodeterminação e a valorização identitária. Os relatos, publicados em livros e artigos, são mais que testemunhos, são referência e inspiração para outras retomadas. Né? E o outro aspecto da literatura é ela como um instrumento pedagógico, não só como material didático para ser utilizado em sala de aula, mas como com a pedagogia das narrativas que carregam potenciais de aprendizado, independente da intencionalidade do autor, em todos os gêneros, para todos os públicos. E se a gente tiver a perspectiva que as primeiras obras de autoria indígena foram livros e materiais didáticos desenvolvidos para as escolas dos territórios, né, o livro, como objeto inicialmente externo às culturas indígenas, foi sendo apropriado, primeiro como ferramenta pedagógica. E aí de lá para cá, as literaturas indígenas foram se desenvolvendo em diversas linhas, gêneros, estilos e propostas. Né? E o Yaguaré, com seus mais de 40 livros publicados, toda a sua trajetória, foi um dos protagonistas dessa história. Né? Eu queria que você contasse para a gente como você começou na literatura, se teve contato com os outros escritores que te influenciaram, te levaram a querer escrever também, e como que a sua escrita foi evoluindo até aqui. É uma história, Bruno, que eu gosto de falar, eu conto por causa que as pessoas, em um dado momento, me ajudaram, Uhum. e hoje eu ajudo outras pessoas também. Assim como fizeram comigo, assim eu também tento fazer com os outros, né? Ajudar na questão desse caminho, dessa porta, né, que serve a questão da literatura. Eu morei em Parintins e eu via na biblioteca uma difícil, né, encontrar uma literatura que a gente pudesse chamar de brasilidade. Até mesmo o Sítio Pica-Pau Amarelo que a gente via ali, via o preconceito, via alguma coisa complicada, né, que eu não me via ali, né, e nem via com certeza no Chapeuzinho Vermelho ou na Rapunzel, aquelas coisas todas, né, uma brasilidade ali presente. E isso fazia com que eu tivesse vontade realmente de mostrar o que é um Brasil de fato, sabe? Uhum. É, claro que naquele momento eu nunca imaginei que eu fosse chegar onde eu cheguei hoje, mas eu queria, né? Queria mostrar. De alguma maneira eu queria encontrar lá. E aí eu tive a oportunidade de morar em São Paulo. Foi quando encontrei meu amigo. Ele tinha lançado recentemente o primeiro livro dele, chamado Daniel Munduruku. Uhum. E aí, conversando com ele, né? Ele perguntou: escuta, e agora você conhece alguma algum mito, alguma história tradicional do teu povo? Aí eu lembrei dos meus tempos de infância, né? Uhum. Que o meu povo é chamado, não sei se é bom ou mal, mas ele tem esse apelido de povo das histórias de assombração, Uhum. porque o pessoal gosta e adora esse tipo de, digamos assim, de mito, né? De história. Uhum. E é um povo que conta hoje, até hoje, né? As histórias tradicionais como se fosse uma coisa tão real, né? E faz com que os alunos, adultos e crianças gostem de fato, né? Gostem mesmo. Todo ano, todo dia e toda noite a gente permanece com esse tipo de cultura, né? É, então o meu povo é dessa maneira e eu aprendi essas coisas todas, né? Eu digo que o maior contador de história de todos os tempos era meu pai. E de fato, para mim, com certeza, não só para mim, mas com certeza de qualquer um do meu povo se perguntava e dizia, é o meu pai, né? E eu tinha ele realmente, de fato, como referência. E aí, quando eu fui convidado a escrever um livro, né, contando um pouco sobre a história do meu povo, aí, nossa, é o que eu mais sei fazer, é o que eu mais sei contar, né? Então, meu sonho era ser escritor, meu sonho era mostrar um pouco esse Brasil para as pessoas, e aí a oportunidade surgiu, e aí pronto. Eu comecei a escrever, eu escrevi, e eu digo que era o meu sonho escrever um livro, né? E daí então eu podia morrer, porque eu já tinha feito realmente realizado alguma coisa que eu queria de fato. E eu não morri, mas pelo contrário, a editora me ligou dizendo que gostou tanto do meu livro que queria um outro. Aí pronto, já não era mais um livro, né? Aí eu já tinha que fazer um outro, eu já publiquei um outro. Aí veio o terceiro. Aí eu fiquei mais animado, é claro, né? Isso demonstra realmente lá no início, lá no começo, onde ninguém sabia o que era literatura indígena, Uhum. aí começando a implementar, a mostrar esse lado, né, essas coisas para as pessoas, e, tinha uma dificuldade, certa dificuldade mesmo, de fato, as editoras não queriam
as editoras não queriam entender, né? Não queriam compreender a importância dessa literatura, né? E então havia um certo receio, certa dificuldade, mas de tantas pessoas gostarem dessa literatura, de tanto, vamos dizer assim, haver a venda, né? Que as editoras começaram a abrir, né? Se abrir para a literatura e pronto. Foi o começo, né? E o começo muito bem aceito. E a gente começou a trabalhar e a fazer. No início, é claro, como eu já falei, foi difícil, mas a luta, a gente não desistiu. E hoje em dia, para ser sincero, para ser honesto, hoje em dia a gente não procura mais. São elas que procuram a gente, né? Mas você está no outro patamar, né? Você já atingiu aí, você, E aí muito que merecidamente, né? o Daniel Munduruku, que já tinha publicado o primeiro livro dele, estava iniciando, e quando ele teve essa oportunidade, ele pensou assim, com certeza, ele disse, eu não vou fazer sozinho comigo, não. Eu vou deixar eu também abrir uma porta para o Iaguaré. E foi o que ele fez. E Legal. quando ele fez, eu entendi. Eu também devo fazer isso pelos outros. E hoje em dia, eu faço a mesma coisa, né? Com, com pessoas que me procuram, entendeu? E a gente não lança, a gente dá oportunidade, a gente abre as portas, conversa com as editoras e se bem que você sabe, honestamente, a literatura indígena é muito bem aceita e é muito bem feita e é a raiz, né? As pessoas gostam de raiz, gostam da realidade, de uma coisa real, de uma coisa bem mais brasílica, né? E eu acho que é preciso mostrar realmente isso. Eu acho que felizmente hoje está se ampliando muito, né, o interesse, a busca por histórias, por contato com o que os povos indígenas, o que vocês podem apontar e mostrar que é o oposto do que essa civilização está fazendo com o mundo, está vivendo, né? Os povos indígenas, as cosmologias ancestrais, os modos de vida de antes e de agora também na interculturalidade mostram que é possível viver de outra forma, né? E vocês trazem isso nas histórias. Eu acho que por conta do que está acontecendo hoje, né, com relação à sociedade em si, a civilização e o colapso ambiental, faz com que as pessoas busquem por alguma possibilidade de esperança de como viver diferente, né, como transformar. E vocês têm muitas histórias para nos contar, mostrando que é possível viver de outra forma, né? E isso é muito bom, sabia? Na verdade, nós e vocês, né? Porque a gente não pode dizer que é só nós, né? Eu acho que tá errado quando a gente diz assim, os indígenas, né? Eu posso dizer que a filosofia é indígena, né? E muito do que nós pensamos de fato realmente é. Agora, o não indígena com certeza pode, e muitas desses estão dentro desse contexto da luta em prol da preservação, em prol do bem-estar, em prol do meio ambiente, em prol da salvação desse mundo, né? Eu gosto muito de dizer, quando falo sobre o que é literatura indígena, eu comprei uma briga com as pessoas, né? Com algumas pessoas, é claro, a respeito de literatura indígena, que eu digo que é o contrário. Não, a literatura indígena não é a literatura feita por indígenas, não. Isso está muito errado, entendeu? Literatura indígena é o que nós temos de melhor, de mais bonito, de mais verdadeiro, de mais incrível da aldeia e nós levamos para a cidade. Basta pensar dessa maneira. Então, quem pode participar disso aí? Qualquer um, entendeu? Qualquer um. Sendo que você precisa estar realmente no lugar da fala. Se você estiver no lugar da fala, se você realmente está ali, independente de você ser ou não indígena, você faz parte. Eu acho que a gente não precisa e não pode ser barrista, não, com as pessoas. Literatura indígena de fato é uma literatura que pode ser exercida por qualquer pessoa, valorizando sim, com certeza, o que nós temos de melhor. É generoso da sua parte, ousado propor assim, mas de fato é na interculturalidade, né? Eu acho que mesmo que se considere a literatura indígena, a produção, a escrita dos autores indígenas como indígena em si, ela só se realiza no contato, né, com o não indígena também, com outros indígenas que vão ler e com o não indígena. Com E nesse certeza. sentido, ela é intercultural, né? E você sabe que tem autores que entram em contato tanto com a gente que é super importante eles escreverem também, entendeu? O mesmo propósito, que é tirar
o preconceito, quer tirar o estereótipo que muita gente tem, né, entendeu? O objetivo da literatura indígena é esse, é tirar o estereótipo, tirar o preconceito e mostrar realmente o que nós somos de fato. Aí isso não somente aí vai do indígena, mas vai de qualquer um que atua e junta, luta junto, né? É, Entendeu? sim, Isso que é importante. eu busco me colocar como aliado, né? Eu trabalho em campo, como eu falei lá no começo, você sabe. E na literatura também, né? Eu não considero que eu escrevo literatura indígena, eu escrevo literatura, mas como aliado da causa indígena, eu trago as questões, né, para minha literatura também. Eu faço agora, estou fazendo um doutorado sobre literatura indígena, esse programa de podcast, porque eu acredito que existem muitos ensinamentos, tem uma potência muito grande de cura para o mundo mesmo, né? Eu acho que o que vocês apresentam nas literaturas, que não são só, né, uma transposição de histórias ancestrais, vocês fazem uma tradução e colocam de uma maneira a ressaltar alguns aspectos da cosmologia ancestral que dialogam diretamente com o que a gente está precisando ouvir nesse momento, não é? De fato, a literatura indígena, ela não se limita aos mitos, né? Na verdade, ela vai muito além, ela está presente no dicionário, ela está presente nas criações, né? Na genialidade, está presente em todos, e isso que é muito legal, né? É o que eu contraria muita gente, né? Achando que literatura indígena é aquelas pessoas que escrevem o que é uma coisa, digamos assim, aquela literatura oral, né? Uhum. Levado de pai para filho, aquela coisa toda. A literatura indígena, de fato, é literatura. E aí pode ser um mito, pode de origem, pode ser um mito de assombração, pode ser uma criação, pode ser uma invenção, mas é bem feito e tendo esse objetivo, realmente, como eu já falei, de tirar o estereótipo, acabar com o preconceito, nossa, isso mostrando a realidade, o bom, o lugar da fala mesmo, sabe? É por isso que eu tenho muito cuidado com as pessoas, quando eu tenho uma editora e diz assim, olha, eu estou pensando no ilustrador, aí diz o nome do ilustrador, né? Uhum. Aí eu digo, "Puta, eu preciso falar com esse ilustrador." Aí quando eu converso com ele, como é que você pensa? Aí sim, ou seja, é muito importante que a gente viva a literatura, mas mostre realmente de fato a realidade, a verdade. São mais de 300 povos, então nesse caso eu tenho que tomar o maior cuidado quando estou falando sobre o povo Satremaué. Se eu tenho que é, criar uma imagem, mostrar uma imagem do povo Satremaué, tem que ser o povo Satremaué, não um povo pensado lá longe, entendeu? Ou seja, tem que ser uma coisa de fato, é porque as pessoas começam a se olhar, começam a se ver, começam a se enxergar dentro dessa literatura, né? E aí isso é representatividade também, né? Eles se sentem lá parte daquilo ali. Com certeza. Tem um trechinho seu que eu queria ler rapidinho agora no final, que você publicou no livro Genipapos, foi organizado pelo Daniel Munduruku, Isso. entre outros. Na página 202 você escreve: como registro em meus livros, imagine uma floresta onde há apenas uma espécie de árvore, só um tipo de borboleta, apenas um tipo de cada coisa. A beleza da vida está na diversidade, nas diferenças. Assim são as culturas. Elas trazem belezas, variações, aparências, linguagens, possibilidades, combinações. Quando apenas uma única cultura se impõe às outras, todos perdem. Gosto É muito dessa verdade. passagem. Você falou agora há pouco algo parecido, né? É verdade, né? Porque é o que eu falo, né? Quando eu dou palestras a respeito de identidade, é, principalmente quando a palestra é direcionada vamos dizer assim, aos parentes, né? Eu falo muito isso, a respeito disso. Tenho muito cuidado com essa questão de diversidade, porque é o que é nosso, né? A beleza do mundo está nessa diversidade. E quando as pessoas me imaginam um indígena, é, vamos dizer assim, com aquele estereótipo xinguano, aí você diz assim, pô, tá pensando o quê, né? Na verdade, indígena é o nativo, independente, são vários povos, são várias etnias, são vários pensamentos, várias coisas, né? Isso que é legal. Ninguém pensa igual, ninguém tem a mesma cara, entendeu? Ou seja, é uma diversidade muito grande. Principalmente no Brasil, em que nós sofremos uma miscigenação muito grande. Agora você vai colocar dizer que as pessoas que
sofreram miscigenação não é indígena só porque sofreram miscigenação, tá errado, entendeu? A gente não pode jamais, purismo nunca mais, entendeu? A gente tem que olhar as pessoas como elas são, valorizar mesmo, não pela aparência, valorizar pelo coração, valorizar porque eles são de fato, né? E essa é a minha luta. Muito bonito. Yaguaré Yaman, muito obrigado, gratidão. Vamos deixar suas palavras ecoarem aqui para os ouvintes. Sugiro para os ouvintes dar uma olhada aqui na descrição desse podcast, desse episódio, que a gente vai colocar uns links para os trabalhos do Yaguaré. E leia mais literatura indígena, é muito importante a gente espalhar essas mensagens. Gratidão, Yaguaré. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço. A literatura indígena já. Então, eu acho que eu digo assim, ó, quando alguém pergunta o que é literatura de agora, eu digo que eu não sou um escritor, né? Eu uso a minha literatura como na militância, né? Eu sou um ativista. O meu ativismo, eu uso a literatura no meu ativismo, né? Eu faço, eu procuro. E também não sou um ativista somente indígena, eu sou ativista brasileiro, né? Que luto e prego a brasilidade, né? Prego essa coisa de que o brasileiro precisa se olhar, se enxergar melhor, né? Ver o indígena como um amigo, como um irmão, como parte do ser, né? E não como gente de fora, como gente estranha, entendeu? Essa é a minha luta, é mostrar para o Brasil que o nosso país tem tem é, tem uma riqueza muito grande e tem como manter e tem como ser feliz, né? E essa diversidade é que vai mostrar isso tudo, né? Perfeito, perfeito. A diversidade, o direito à diversidade e o estímulo, né, à diversidade, que a gente possa alinhar a igualdade na diferença, preservando as diferenças, né? Para lembrar que essa diversidade não cabe somente aos indígenas, né? Vou aumentar um pouquinho mais o teu podcast. Sim. Vai para todos, né? Para negros, para brancos, inclusive, né? Eu estive há um pouco tempo em Porto Alegre, não, numa cidade chamada Morro Reuter, que dizem que é a cidade mais alemã do Brasil. E ali, quando eu cheguei, eu entrei na, no lugar onde estava tendo o evento lá da literatura, né? E um monte de crianças brasileiras, é claro, mas com aquela origem alemã, começaram a falar e a cantar na língua deles, né? Em minha homenagem, eu achei tão bacana, tão bonito. Mas eu me perguntei para a prefeita que estava do meu lado o que ela estava fazendo em prol dessa língua lá que falaram e cantaram, entendeu? Aí, infelizmente, a cidade não reconhece ainda, não é oficial a língua. Mas como não? Né? Se vocês falam e todo mundo fala e é a identidade de vocês, por que vocês não estão atuando ainda, né? Eu perguntei para ela e aí ela prometeu, claro, né? É, lutar por isso, olhar com outros olhos, né? Mas de fato isso é identidade, é valorizar, independente do que você é, né? Você tem que se valorizar, valorizar sim, gostar sim do que você é, mas sempre respeitar o que outro é também. Perfeito, é isso mesmo. E agora mostrando que, além de escritor, ele atua em todas as possibilidades que vão aparecendo, né? Eu acho que isso passa também para o leitor de literatura indígena. Eu acho que alguém que lê o livro de literatura indígena ou tem o livro nas mãos, ele nunca mais será o mesmo. E ele tem uma responsabilidade a partir dali. Opa, que bom, Bruno. Obrigado pelo teu pensamento. Eu agradeço muito a oportunidade. Agradeço bastante também. Gratidão, o Acusese. O Access, claro. Este foi mais um episódio do Ecos Ancestrais, Literaturas Indígenas. Siga o podcast na sua plataforma preferida, compartilhe com quem você acha que gostaria ou deveria ouvir essas vozes e continue caminhando conosco por entre as trilhas das palavras encantadas. Para quem deseja se aprofundar nos temas abordados aqui, sugiro dar uma olhadinha na descrição do episódio e nas mídias do podcast, onde será possível encontrar links para os livros e as produções mencionadas, além de outras referências sobre as literaturas indígenas e as literaturas de emergência. Este projeto foi realizado através da Fundação Municipal de Educação, Turismo, Esporte e Cultura da Prefeitura de Boa Vista, capital de Roraima, com apoio da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura e Governo Federal. Neste episódio, fomos acompanhados por Sou Maraguá, de Everaldo AP, indicada pelo próprio Yaguaré. Aproveite para ouvir mais um pouquinho. Gratidão e até a próxima.
das riquezas e farturas do rio, a beleza tão rara que temos aqui. Sou Maraguá e também sou feliz. Na terra herdada dos meus ancestrais eu sou. Curumim que se banha na beira do rio eu sou. Verdadeiro herdeiro do reino da paz eu sou. Semente que sonha um novo amanhã eu sou. A voz que ecoa nesse ritual. Na palha tecida do Caranã, no cipó que contorna o velho paneiro, o arco, a flecha e o sol da manhã. Nesse mundo de sonhos me entrego inteiro. Sou Maraguá e viver é assim, em paz e harmonia com toda a floresta. E o que me banha faz parte de mim. Sou guardião desse chão que ainda nos resta. Eu sou a arte de um povo guerreiro. Eu sou a batida mais forte que vem do tambor. Eu sou a energia mais pura e espiritual. Eu sou resistência ancestral e esse canto de amor. Das lendas, riquezas e farturas do rio, da beleza tão rara que temos aqui. Sou Maraguá e também sou feliz. Na terra herdada dos meus ancestrais eu sou. Curumim que se banha na beira do rio eu sou. Verdadeiro herdeiro do reino da paz eu sou. Semente que sonha um novo amanhã eu sou. A voz que ecoa nesse ritual.